Fala aí, rapaziada do nosso canal Futebol Total Oficial, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para trazer notícias do Palmeiras de hoje. Palmeiras que enfrenta o Bahia na próxima partida pelo Campeonato Brasileiro. Está em preparação aí para essa partida valendo pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nesse vídeo, trazendo aí as notícias do Verdão, trazendo também o debate sobre o título, a briga pelo título brasileiro, que hoje está entre Botafogo, Palmeiras e Fortaleza. Tudo isso você vai assistir aqui conosco nesse vídeo. Antes de soltar o vídeo, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão você encontra aqui no nosso canal Futebol Total Oficial. Então vamos aí para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. Campeonato, são 5 jogos para cada um. O Palmeiras viaja e joga contra o Bahia agora no dia 20. Eu entendo que sem o Estevão é verdade, mas com o Dudu não consigo enxergar outra alternativa que não seja contra o Dudu. E aí eu te pergunto, esse jogo do dia 20 contra o Atlético Mineiro para o Botafogo, será que vai valer alguma coisa? O Atlético Mineiro, o Atlético hoje tem 5 pontos de vantagem em relação ao Z4. Se o Atlético Mineiro não vencer a Libertadores da América, ele vai precisar, via Campeonato Brasileiro, de uma boa classificação para ir para a Libertadores. Porque senão você pode escrever ele e me cobrar depois. O Gabriel Milito será demitido. Mas, Nicola, o Milito vai cair tendo chegado a 2 finais. Sim. A pressão depois da derrota para o Flamengo já foi gigante. Se perder também para o Botafogo e não estiver na Libertadores da América do próximo ano via Campeonato Brasileiro, a impressão que o torcedor do Galo vai ter é de ano acabado. Da tabela aí, eu vejo a tabela do Palmeiras menos complexa. Eu até fiz a soma das pontuações dos adversários. Os adversários do Palmeiras somam 219 pontos. Os adversários do Botafogo somam mais de 260 pontos. Tá? Então você acha que o caminho do Palmeiras é melhor do que o caminho do Botafogo? Eu acho que o caminho do Palmeiras é melhor do que o do Botafogo. O Botafogo tem jogos difíceis contra o Galo, contra o Palmeiras e contra o Internacional. O Palmeiras tem jogos difíceis. Contra o São Paulo, você não acha que vai ser um jogo duro? Não, porque tapetinho, né? Em casa e mais. Você acha que o São Paulo vai vencer o Botafogo sob o risco de dar o título para o rival Palmeiras? O mesmo vale para o Fluminense. Mas se o São Paulo estiver disputando vaga na Libertadores... Mas o São Paulo já está classificado para a Libertadores. Direto na última rodada. O São Paulo já está classificado. E o Fluminense também vai chegar... Vai acontecer o mesmo com o Fluminense. O Fluminense vai chegar livre do rebaixamento e não vai querer dar o título para o Botafogo. Então, Palmeiras e Botafogo não terão dificuldades ou problemas na última rodada. Os dois ganham a última rodada. Os dois ganham a última rodada. Essa questão de não querer dar o título, independente da rivalidade, Nicola, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, né? É lógico que a cabeça do jogador naquele momento, que já está classificado e é férias... Vai botar a perna para quebrar... É um pouco nisso. Mas eu gosto muito desse modelo aí, Elia, pra gente falar. Ô, Nicola, assim, eu respeito bastante o Tristão Garcia, que você adora as estatísticas. Que não... Deus me livre, o Tristão Garcia dava o Corinthians com 90% de chance de ser rebaixado. Hoje, 0,8%. O Tristão Garcia, 89% de chance do Corinthians ser rebaixado. Eu acho que a próxima rodada é muito interessante. Eu nunca coloco o Atlético Mineiro no Z4. Não dá para discutir mais o Atlético Mineiro no Z4. O Atlético Mineiro tem que ser discutido, sim, na no tal do Libertadores. G8 no tal do G9. O que o Atlético Mineiro vai querer? Esse jogo, quarta-feira, contra o Flamengo, é primordial. É o jogo no Maracanã. É a hora que o Atlético Mineiro vai começar a igualar a quantidade de jogos. É reposição de jogo atrasado. Então, esse jogo acaba sendo importante. Mas essa rodada, para mim, ela é uma rodada-chave. Concordo que a tabela do Palmeiras é melhor que a do Botafogo. Ainda mais porque joga com o Botafogo em casa. E joga com o Atlético Goianiense também. Tudo bem, só que os 4 pontos que o Botafogo tem é uma gordura... Claro, baita gordura. Mas quando você empata com o Cuiabá, Elia, você permite... imaginar que o Botafogo... Você tem garantia que o Palmeiras vai ganhar os do dois, Bahia? mas os dois. Você tem garantia que o Palmeiras vai ganhar nem do o Bahia? Palmeiras, nem o Botafogo tem dado garantia nenhuma. Você não tem garantia nenhuma. O Bragantino... Deixa eu contar sobre o Bragantino. O Bragantino não faz gols há 5 jogos. Não ganha há 9 partidas. O Bragantino tirou 2 pontos do Palmeiras. Do Palmeiras. E o Botafogo fez aquele gol no último minuto, foi um frango. E eu te digo, que garantia? O Bahia é fraco, é verdade. O Rogério Ceni é mais fraco ainda. Mas que garantia você tem de que lá, na Fonte Nova, o Palmeiras vai ganhar? Por quê? Porque vai ter que jogar para pressionar e o Bahia é aquele tipo de adversário que adora quem joga pressionando, porque tem velocidade e aí vai poder realmente complicar a vida do Palmeiras. Então,
É muito difícil. Mas você não respondeu. Qual a sequência mais difícil? Eu acho que a sequência mais difícil é do Botafogo, mas tem 4 pontos de vantagem. Isso é uma gordura interessante. Veredito do Salve. Ô, Tomás, cadê o Ramon Dias falando aí? Não, calma, deixa mais 2 rodadas que ele entra nessa Ué, não são os conversa aí. técnicos aí de quem tá disputando o título e tal? Mas por que essa ironia? O Coringão tá tão Coringão bem não tá agora. chegando, pô. Não, vamos lá, falando sério aqui, ó. O Roger Machado feliz, sorridente, nova fase, ele que dá sempre entrevistas muito boas, sempre muito sereno, na vitória e na derrota, mas nunca tão bem-humorado assim, tô gostando de ver. E é um trabalho belíssimo. E antes de você falar, eu já anotei uma curiosidade nos nossos ícones. Ah, então já manda aí a Que curiosidade. temos, com todos os times, são 2 casinhas e 3 aviõezinhos. Todos os times jogam 2 em casa. 3 e 3 fora. Bom, interessante, né? Coincidência. Mas vamos lá, o Botafogo, então, pega o Atlético fora, o Vitória em casa, Palmeiras fora, Inter fora e o São Paulo em casa. 68 pontos e 20 vitórias. O saldo de gols é interessante, hein, para Botafogo e Palmeiras. Pode acontecer. Sim, porque se eles ficarem acontecer. empatados em pontos, eles vão ficar empatados em vitórias. É muito provável. Ah, mas dá para alguém empatar 5, outro perder? Não vai acontecer. Não vai acontecer, provavelmente. Se eles acabarem empatados em pontos, é no saldo que vai decidir. Lembrando que nunca aconteceu do Brasileiro de Pontos Corridos ser decidido nos critérios de desempate. Sempre alguém teve um ponto a mais, Sempre né? teve pelo menos, não sei se 1 ou 2. Não, pelo menos, né? Pelo menos. Não, mas agora estou tentando lembrar. 2 pontos acho que já teve de diferença. Agora, 1 eu não consigo lembrar. Talvez tenha tido. Bom, Palmeiras, Júlio. O Flamengo de 2009, acho que teve um. Talvez. O Palmeiras pega o Bahia fora, o Atlético Goianiense fora, o jogo decisivo contra o Botafogo em casa, Cruzeiro fora e o Fluminense em casa. O Fortaleza pega o Fluminense fora, o Flamengo em casa, Vitória fora, Atlético Goianiense fora e o Inter em casa. E o Internacional, Vasco fora, Red Bull Bragantino em casa, Flamengo fora, Botafogo em casa e Fortaleza fora. A gente não está botando o Flamengo aí, o Flamengo tem 58 pontos e se ele ganhar do Galo amanhã, ele pode chegar a 61. Então ele teria a chance, inclusive, né, maior do que a do Inter. Sim. De estar nessa disputa também. Mas a gente está vendo o Flamengo aparecer 2 vezes ali, ou seja, o Flamengo joga com 2 desses confrontos, desses adversários diretos, mais da briga para terceiro lugar do que da briga de título, né? Com Fortaleza e Inter. Eu acho que a disputa, por mais que Fortaleza tenha 1 ponto a mais do que o Palmeiras, eu acho que a disputa de título segue entre Botafogo e Palmeiras, inclusive pelo confronto direto. Ah, mas o Fortaleza... o Fortaleza ele tem confrontos contra o Flamengo e contra o Inter, já não tem mais confronto contra Palmeiras e Botafogo. Matematicamente, ninguém pode ser descartado, mas eu acho que na prática a coisa está entre Botafogo e Palmeiras. E a gente está há bastante tempo falando da regressiva até chegar ao confronto direto. Na regressiva era benéfica, era melhor para o Botafogo a tabela. E em seu momento, o Botafogo, como disse o próprio Arthur Jorge, nessa edição muito legal que a nossa equipe de produção fez, em algum momento o Botafogo já teve 1 ponto, já teve 3, já teve 6, agora está 4. Eu acho que o Botafogo não aproveitou. Não aproveitou. E os empates em casa contra Grêmio, Criciúma e Cuiabá são o símbolo desse não aproveitou. Eu acho que os tropeços que o Palmeiras teve, desde que o Palmeiras foi eliminado de tudo, de todas as Copas, e ficou só no Brasileiro, o Palmeiras perdeu pontos. E eu acho que esses pontos perdidos pelo Palmeiras foram todos normais. E perdeu do Corinthians. Normal. Aliás... Eu mandei bem aí, que se a gente recuperar aqui, eu lembro que quando faltavam 5 jogos, eu falei, nesses próximos 3, é plausível imaginar o Palmeiras fazer 4 pontos. E foi exatamente o que ele fez. Ele perdeu do Corinthians, ele empatou com o Fortaleza e ele ganhou do Juventude, talvez, acho que foi no meio desses jogos. Não, ele ganhou agora do Grêmio. Ganhou agora do Grêmio. Ganhou agora do Grêmio. Exatamente. Exatamente. Então, era plausível fazer 4 pontos. Fez 4 pontos. Só que aí o Botafogo precisava fazer 9. E ele não fez. Ele fez 7. Sim. Né? Ele deixou escapar contra o Cuiabá. Então, os tropeços do Palmeiras... mas empatar com o Fortaleza em casa é normal? Claro que é normal. Fortaleza está em terceiro lugar no campeonato. Era um dos jogos que a gente chamou de luz amarela. Né? O Palmeiras tinha mais luzes vermelhas e luzes amarelas do que o Botafogo. Então, o Botafogo ele não soube aproveitar. Agora, ainda faltam 2 jogos. 2 jogos que o Botafogo pode muito bem ganhar e o Palmeiras muito bem perder, como... pode o Palmeiras aparecer na frente do Botafogo antes do confronto direto. São 2 jogos, em teoria, ganháveis para ambos, mas com pegadinha para
em ambos os jogos. Botafogo com o Atlético Mineiro fora, Atlético precisando dessa recuperação e o Vitória em casa, o Vitória precisando jogando pela vida e jogando melhor fora de casa do que dentro, às vezes até, né? Pela característica do time do Carpini. E o Palmeiras contra o Atlético Goianiense e Bahia fora. O Bahia, um jogo mais difícil, o Atlético Goianiense, um jogo menos difícil. Né? Mas alguém recentemente sofreu lá também, né? Fez um jogo, o Atlético Mineiro sofreu lá, né? É um desses jogos aí sem vitória do Atlético Mineiro. Então, eu acho que eles vão chegar ali separados por 2, 3, 4 pontos e o confronto direto vai ser a grande final do campeonato. 2 perguntas para você, Júlio Gomes. Eu também entendo que o Fortaleza tem poucas chances e acho que não ganha do Fluminense, tá? Mas se ganhar e o Botafogo tropeçar, você muda de ideia em relação às chances do Fortaleza? A vantagem cairia para 3 pontos, a desvantagem seria de 3 pontos? Não. Sendo que hoje o Fortaleza não tem 5 a menos? Então cairia... Seria até de 2, né? Não, vamos dizer que o Botafogo empate, né? E o Fortaleza vence o jogo, independentemente do que acontecer com o Palmeiras, o Fortaleza diminuiria para 3 a vantagem do Botafogo. E tem Botafogo e Palmeiras depois. O cenário que você está 2 rodadas aí depois. O Botafogo perde do Galo, o Palmeiras empata com o Bahia, por exemplo, e o Fluminense e o Fortaleza ganha do Fluminense. Ficaria 68 para o Botafogo, 64 para o Palmeiras. Não, 65 para o Palmeiras e 66 para o Fortaleza. Isso. Né? Ele passaria o Palmeiras, ficaria 2 pontos do Botafogo. Aí ele tem jogos ainda contra o Inter e contra o Flamengo, Fortaleza. Tomás, se o Fortaleza ganhar os 5 jogos dele, eu acho que ele vai ser campeão brasileiro. A questão é, eu não consigo visualizar isso acontecer. E eu consigo visualizar ele ganhar do Fluminense e essa rodada toda acontecer desse jeito que a gente falou, tá? Mas eu não mudo minha opinião, porque continuará sendo uma coisa mais matemática e menos crível. Agora, são 4 jogos. Um time bom, bem treinado, popular, que vai lotar estádio. Claro que não é impossível. Eu dou essas chances que apareceram na tela agora aí. 5, 6% para o Fortaleza. Muito bem. E 0,29 para o Inter. Não dá. O Inter não dá. Acho que é quase. Claro que 0,29 é quase zero, mas a gente sabe que não vai. O Inter não vai, com todo o respeito ao Roger Machado. Seria a maior história. Seria talvez mais história, mais fantástica do que a história do Botafogo. O bom ano Fortaleza, olha lá, que a gente está vendo ali do teu lado ali, ó, Tomás. Os jogos contra o Flamengo e contra o Inter são em casa. Né? Sim. São em casa. Então, se Fortaleza ganhar 5 jogos, ele chega a 78 pontos. 78 pontos sempre deu título, né? Acho que sim. A conta? Acho que sim. Acho que sim. 76, né? Eu acho que nunca aconteceu de um vice-campeão ter 78 pontos. Precisaria checar, mas é uma pontuação altíssima, né? Já teve campeão brasileiro com 71 pontos. Seriam 78 pontos com 23 vitórias. Então, Não, Botafogo teria que ganhar 3, empatar 1 e perder do Palmeiras, por exemplo. Factível. E o Palmeiras teria que empatar alguma aí contra o Bahia. Bahia. Empatar 2? Não precisaria empatar 2? Empatar 1, né? Se o Fortaleza ganhar todas. E esses 4 técnicos aí que aparecem na tela, os melhores treinadores do futebol brasileiro? Do campeonato brasileiro? Sem dúvida. Sem dúvida. Geralmente quem está lá na frente, né? São os melhores. Às vezes um pega no meio do caminho, mas o Arthur Jorge fez um grande trabalho. E acho que o trabalho do Arthur Jorge passou pela recuperação anímica do Botafogo. O Botafogo teve um 2023 que foi um sinal de que 2024 poderia ser muito bom. Ou seja, por quê? Porque em 2023 a gente entende que a SAF do Botafogo funciona. Né? Porque a SAF, tem SAF que funciona, SAF que não funciona, tem SAF que é mais de safado e tem SAF que é mais de safo, de gente que consegue montar, consegue olhar o mercado e arrumar soluções. E a gente viu em 2023 que o pessoal que trabalha no Botafogo é muito bom, é muito competente. O Botafogo, de repente, estava nas cabeças. Mas a maneira como o Botafogo perde o campeonato... E vai cair fora da fase de grupos da Libertadores. Olha só, o Botafogo está na final de uma Libertadores que ele precisa jogar pré e que ele quase não disputou. A recuperação anímica era o mais difícil. Recuperar o clube moralmente, depois do que aconteceu.
E ele consegue, com resultados, com coragem, com time ofensivo desde o começo da caminhada dele. Recebeu muitos bons jogadores, mas soube encaixá-los. Um grande trabalho. O Abel, acho que dispensa comentários, já está aí há muito tempo. O Vojvoda é outro que a gente já elogiou bastante, muito bom técnico. E o Roger, Tomás, é um técnico que, no primeiro momento que o Inter perder 3 jogos, vai todo mundo voltar a falar o que sempre falou dele. Não é, não tem, não é, não vai acontecer e tal. Que eu acho que é uma grande bobagem, porque ninguém consegue dar ao Roger o tempo que ele precisa. Claro. Ninguém dá ao Roger 3 anos, 4 anos, como deram pro Vojvoda, como deram pro Abel. Esses caras também oscilaram. Sem dúvida. O Roger, eu acho que precisa de um título grande. Você vê como o Diniz hoje é menos contestado? E para mim, fazendo trabalhos piores do que outros que ele fez. Sim. Mas porque ganhou um título Trabalhos grande. piores do que os que ele fazia antes de ser campeão de alguma coisa. Exato. Aí ganhou o Campeonato Carioca, ganhou a Libertadores e tal. Pronto, o Diniz já não é mais tão contestado. Até mas menos, né? O Roger precisa de um negócio desse, sabe? O cara não trabalha carregando um ponto de interrogação nas costas, né? O futebol brasileiro sempre Eu gosto demais do Roger. Gosto muito mesmo do Roger. Eu também. Inclusive, não conheço pessoalmente, mas a figura humana me parece ser muito acima da média, espetacular. É um cara que todo mundo gosta no meio futebolístico. O famoso cara sem rejeição, né? Como é o Vojvoda. Como é o Vojvoda, sem dúvida, sem dúvida. Um cara muito tranquilo e aparentemente transparente também. Esses dois, sem querer entrar em bonzinhos e malzinhos, mas esses dois, o Roger e o Vojvoda, me parecem caras com olhares que vão além do futebol. Enquanto o Abel e o Arthur Jorge me parecem bem típicos de uma escola portuguesa, bem técnica e pragmática. É uma diferença entre o europeu e o latino-americano, de qualquer maneira. Muito bem. Quem também entrou para o movimento Eu Acredito foi Hugo Souza. Vamos lá, meus amigos, informações importantes, muitas em um vídeo só de 1 minuto, anota aí. Primeiro, Zé Rafael e Rony não vão para o Cruzeiro, ponto. Não há nada entre Cruzeiro e Palmeiras sobre o Zé Rafael. Confira aqui, então, agora as datas do Campeonato Paulista. O Campeonato Paulista terá 16 datas e vai começar dia 15 de janeiro. Certo? 15 de janeiro. E aí o Palmeiras vai ter que ver o que vai fazer, se vai dar férias 30 dias, se vai diminuir as férias, se compensa depois no meio do ano que vem, certo? O grupo do Palmeiras está definido. Palmeiras, Ponte Preta, São Bernardo e Velo Clube. O Palmeiras não joga contra esses adversários, vai enfrentar os adversários dos outros grupos que tem no grupo A, Corinthians, Inter de Limeira, Mirassol, Botafogo. No grupo B, Santos, Red Bull, Portuguesa e Guarani. No grupo C, São Paulo, Novo Horizontino, Água Santa e o Noroeste. Beleza? Fechou? Valeu! Onde os comentaristas debateram aí a briga pelo título brasileiro, a briga que está entre Palmeiras, Botafogo e Fortaleza. Gostou do vídeo? Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Total Oficial.